Olá, pessoal! Hoje vai ter uma live por aqui. A gente vai falar sobre novas economias com a Bela. Gente, tá tudo diferente nessa live, né? Desde a última vez que eu entrei. Então, muito bem-vindos aqui. Tô esperando a Bela aparecer. Olá, Karina! Gente, então fica aqui com a gente hoje para aprender um pouco mais sobre novas economias, como é que você pode implementar esses processos criativos, inovadores dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Vai ser uma conversa bem legal. Não sei se todos vocês já conhecem a Bela, mas ela tem um trabalho muito legal nas novas economias. Vamos esperar ela chegar. Olha ela! Ai, gente, tá mudo. Que estranho. Gente, ai, Bela, você me mata de rir. Era ela que tava no silencioso, não era eu, não. Bela, manda o convite então, que assim eu consigo te aceitar. Ai, muito bom. Ixi, gente, a Bela acho que tá com um probleminha pra entrar. Vamos ver, daqui a pouco ela já deve estar aqui. Eu acho que eu não consigo te chamar, Bela. Tô colocando aqui, gente, um plano de fundo. Consegue me chamar? Ah, agora sim. Deu! Oi, tudo bem, Bela? A pessoa atrapalhada aqui, Ana. Faz parte, não tem Fazia problema. tempo que eu não fazia live, Eu menina. também Daí tô me tudo diferente. atrapalhei. Eu também tô achando tudo estranho. Você tá tão linda, toda maquiada, iluminada. Deixa eu me arrumar aqui. É um filtro! Mandou super bem. Ai, deixa eu tirar minha olheira, então. Deixa eu achar um filtro aqui. Ai, não consigo agora. Ah, tudo bem. Tá tudo... Ah, consigo sim. Ah lá. Vamos arrumar aqui, Eu tá achei bom? tão diferente, agora tá tudo mudou completamente. Faz muito tempo que eu também não faço live, então eu achei super diferente o jeito de. É... Eu também cliquei num botão, não sei onde eu botou. Pronto. Ah, Guilherme, vou sem filtro, porque eu vou acabar pondo um filtro com cara de cachorrinho aqui. Também tem esse problema. Agora eu não consigo tirar os filtros aqui de baixo. Gente, como é que pode uma pessoa perder tanto a prática, né? Que É. doideira Mas é isso. que a interface mudou também, né? Então tá tudo meio diferente. É Mas, Bela, verdade. é o seguinte, eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo. E eu vejo que você posta muita coisa sobre novas economias. Você tem, inclusive, se eu não me engano, é um podcast ou um quadro no seu canal que é o Ministério das Novas Economias. E eu fico pensando, gente, esse ministério existir, né? Porque eu nunca vi assim um Ministério das Novas Economias. Não sei se existe em algum lugar do mundo. Talvez na Suécia, algum lugar assim, deva ter. Mas eu queria te perguntar, começa a se introduzir para o pessoal, né? Quem é você? Como é que você começou a trabalhar com esse tópico? E, enfim, o que são novas economias, né? Vamos começar por quem é você, Bela? Vamos lá. Então, ai, primeiro que eu tô super feliz, porque a gente já tinha falado dessa live há um tempo, né? E daí tava corrido para nós duas.
E quero dizer que a admiração é mútua também, porque eu fico aqui só olhando, ainda estou me acertando aqui com o meu celular. Eu acordei muito cedo para dar aula hoje, então estou com essa carinha. Mas enfim, essa admiração é mútua, eu também fico acompanhando o teu trabalho. E é até curioso, sabe, Ana? Eu acabei de convidar o pessoal do meu mestrado para vir participar, e que é um dos motivos que eu admiro o teu trabalho, porque o mestrado é sobre conservação da biodiversidade, desenvolvimento sustentável, mas não tem ninguém com o olhar e o estudo do oceano. É muito curioso, assim, porque é um chamado que a gente tem ouvido tanto, as pessoas têm falado tanto sobre essa necessidade, e muito das coisas que se faz hoje nas novas economias e sustentabilidade é para não chegar no oceano, e até lá não tem. Então, eu admiro bastante por conta de ter enfim, você ter esse foco que é tão importante. Bom, eu moro aqui em Florianópolis, eu sou psicóloga de formação. Eu sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas dentro de organizações. Trabalho ainda, de certa forma. Trabalho com desenvolvimento focado em liderança, numa comunicação mais assertiva. Então, tenho esse trabalho, mas com esse olhar das novas economias. O interessante é que quando eu falo de novas economias, as pessoas já imaginam que eu vou falar de tecnologia, de blockchain, de bitcoins. E novas economias, na minha percepção, pelo que eu estudo e pratico, não é sobre isso. Apesar de ser sobre isso também. Não é só sobre isso, né? Pelo que eu estudo, inclusive eu tenho começado a falar que eu trabalho em prol de uma nova economia, para que fique um pouco mais claro, porque para mim novas economias são ferramentas e são novas maneiras da gente se relacionar com o mundo do trabalho, com o planeta, com as pessoas, com tudo que está ao nosso redor e com a sociedade. Porque para mim está cada vez mais claro que a gente não pode, não deve continuar a fazer as coisas como a gente tem feito, né? Tanto no trabalho quanto na nossa vida. Então, novas economias têm a ver com isso, tem muito a ver com o olhar do que a palavra economia significa, que é a junção de duas palavras gregas, palavra oikos e nomia, que tem a ver com a gestão da casa. Então, oikos tem a ver com casa, tem a ver com lar, e nomia tem a ver com regras. E juntando essas duas palavras, fala de gestão da casa e gestão do lar. E na minha percepção, acredito que na tua também, a maneira como a gente tem feito essa administração do nosso lar planeta, nosso lar corpo, nosso lar casa, não está nos levando por um bom caminho. Então, é sobre isso, fazer uma nova gestão, uma nova economia, para que a gente possa continuar aqui por mais tempo, né? Porque, convenhamos, o planeta vai continuar. A gente que... Como é que você se envolveu com esse tema de novas economias? Então, foi para algum curso ou você ouviu esse tema e ficou na sua cabeça? Porque, para mim, o tema de novas economias, eu já nem sei de onde é que veio, assim, mas eu lembro que dentro da arquitetura a gente estudava muito, porque eu fiz arquitetura, né, como base, depois me especializei em oceano e etc. E ecodesign. Só que, assim, o tema das novas economias apareceu dentro da arquitetura, mas ainda era uma coisa muito assim, isso era 2012, tinha poucos casos, assim, que eu conhecia. Então, era uma coisa mais sobre compartilhamento de móveis, por exemplo. Inclusive, tem empresas que fazem isso no Brasil, que eu acho super legal. Mas eu não cheguei realmente a entender como é que as novas economias podem também ser aplicadas na sustentabilidade. E aí eu também queria ter esse teu olhar. Mas conta primeiro como é que você começou a se interessar por esse tópico, se foi assim uma paixão à primeira vista. Então, Ana, foi por uma insatisfação pessoal mesmo, assim. Na verdade, em 2016, eu tive um... É até engraçado falar isso. Eu tive um encontro na minha vida, que foi com a minha cachorrinha, e ela acabou me amolecendo um pouco por conta do meio que eu estava inserida, né? Então, eu estava inserida no meio organizacional, onde a gente é muito focado em metas, naquilo que tem que fazer, em resultados. E às vezes eu não tinha percebido isso, que eu andava com uma venda lateral, olhando para frente, só o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que fazer.
Quando eu adotei a Lilica, eu fiquei um pouco mais molinha. O nome do seu cachorro era Lilica? Lilica, ela tá aqui, tá Eu também dormindo ali. chamava assim. Que querida. Lilica que manda nessa bagaça toda. Ela é minha chefa, ela que manda aqui. E eu fiquei um pouco mais vulnerável e fiquei um pouco mais emotiva. Isso mudou completamente. Eu acho que num menor grau, mas que isso deve acontecer com mães também, né? Num maior grau, logicamente. E daí isso começou a me trazer, me fez olhar um pouco mais para o lado. E eu percebi que eu estava insatisfeita no meio que eu estava inserido, da maneira como eu estava inserida, e não necessariamente no meio organizacional, mas da maneira como eu vinha trabalhando, que era muito um olhar para mim, olhar para o que eu queria, sem olhar muito ao redor, né? É lógico, eu não era nenhuma carrasca, apesar que eu já fui uma gestora meio esquisita uma época, mas eu não era nenhuma carrasca. E Mas daí, isso, nessa época... Oi? obviamente, parecia que era normal, né? E parecia que era até incentivado. Hoje em dia, que eu acho que a gente vem construindo muito disso, né? Total. A gente, inclusive as mulheres, a gente era estimulada a ser competitivo dentro das empresas e era muito difícil ser competitivo sem levantar a voz num meio extremamente masculino. Então, eu fui me endurecendo muito, né, nesse meio. Hoje em dia, eu vejo que as coisas estão, graças a Deus, começando a mudar, né? Uhum. E daí, bem nessa época, eu trabalhava com capacitação de pessoas. E eu fui fazer um evento, fui participar de um evento em São Paulo, porque estavam começando a falar de propósito nos negócios, né? E aí entrei em contato com o capitalismo consciente, que é um Uhum. movimento mundial, que é uma reinvenção do capitalismo. E daí foi uma cordinha que foi puxada de um novelo, que cada vez que eu puxava mais, eu via que existiam outras maneiras de se fazer o que a gente fazia, né? Tinha como a gente fazer gestão, como a gente se relacionar dentro das empresas, como a gente criar, como uma série de coisas, como a gente interagir no planeta que a gente não aprendeu sobre isso, sobre elas, né? A É. gente vinha repetindo uma história que nos contaram lá atrás, quando tinha menos gente no mundo e mais planeta, e não era necessário se preocupar tanto com tantas questões sociais e ambientais como hoje, né? E daí, dentro desse... Eu lembro que um dia eu entrei no Google e dentro eu sou muito fã da internet. Muito, Eu muito, muito tô, fuçona. já em buracos assim, encontrei relatórios que eu falo, gente, acho que ninguém tem ideia de que isso aqui tá tão simples de ser acessado. Total, total. E é muito, eu sou muito curiosa. E eu escuto a minha curiosidade. Então eu vou atrás, vou atrás. E daí, numa dessas pesquisas, eu caí num grupo chamado de Novas Economias. Falei, que diabo é isso? Eu devo ter colocado lá na busca ou capitalismo consciente ou sistema B. E me abriu, eu brinco com os meus alunos, que parece uma lombriga, assim, que ele tem uma espinha dorsal e tem várias caixinhas que puxam para os assuntos ligados às novas economias. E daí um mundo se abriu para mim. E daí eu entendi o que era interessante e o que não era. Quando você fala de que não houve muito falando em novas economias para sustentabilidade, e a gente, na verdade, aqui no Brasil, principalmente, conhece muito novas economias pelo olhar da fluxonomia 4D, que você deve conhecer, porque Ah, realmente, né? fala um podcast com ela já. Então, a Lala ela tem um olhar maravilhoso, ela é uma visionária nesse assunto aqui no Brasil. E ela traz 4 dimensões. Eu não fiz o curso dela, só para você ter Eu uma também ideia. Ela fala de faz, 4 dimensões. faz muito tempo. Eu não entendia o que ela falava, porque eu estava tão deslocada que eu não entendia as coisas que ela falava. Então, eu acabei indo estudar por conta própria. E para mim, não faz sentido falar de novas economias se não for para mudar algo, sabe? Eu sou contra a gente ir atrás de novas coisas se a gente não tem que substituir as antigas, sabe? Até isso para mim é o paradigma das novas economias. Por que que a gente fala de novas economias? Ah, é porque o mundo está mudando. Tá, o mundo está mudando por quê? O que está Uhum. acontecendo no mundo que é consequência dessa mudança? E daí eu cheguei nesse assunto socioambiental, na minha percepção não é nem só ambiental, acho que inclusive ambiental é social também, mas eu gosto de usar esse termo socioambiental. É para isso que as novas economias existem na minha percepção.
Não é para sanar uma necessidade de tecnologia ou de outras coisas. A tecnologia é para facilitar, ela é um meio também e não um fim. E qual é o fim que a gente quer? Que as coisas melhorem. Então, Uhum. na minha percepção, uma coisa não tem como descolar da outra. Eu acho até uma discussão vazia falar de novas economias sem esse fim. Então, é por isso que eu acabei caindo nesse mestrado, acabei estudando tanto. E nessa época que eu É, é, é quero... conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável. No Ah, mas então Instituto. não era um mestrado sobre novas economias, mas você estudou isso lá dentro. Não, eu comecei a fazer mestrado agora. Eu comecei a fazer Ah, mestrado agora. Eu nunca fiz um curso de novas economias. Até por isso que eu lancei o grupo de estudos. Porque tudo entendi. que eu achava de novas Quero economias. entrar. Estou Oi? pensando. Quero entrar no grupo de Não, estudos. pode deixar. Eu até tinha pensado em não abrir esse ano, fiz 6 turmas já, mas eu vou abrir, porque eu tenho necessidade de falar sobre esse assunto. E Então, mais a gente ensina, mais a gente aprende também, né? total, total. Eu comecei a fazer o grupo, Ana, com 4 encontros. Agora a gente está em 6. E eu já sei Hum, que vou ter que colocar um a mais. Até porque Novas Economias diz sobre isso. É e não ou, né? é. E daí, eu não encontrava onde estudar, né? E tudo que eu achava muito difícil. Que na minha percepção, as pessoas que elas andam e esquecem de quem está começando. E daí o vocabulário vai ficando muito Muito. apurado de quem já manja e não conversa com quem está aqui. Aí eu falei, quer É. saber? Eu vou fazer uma coisa, o meu grupo de estudo chama Novas Economias Sem Complicação. E Uhum. daí eu construo esse caminho desde o porquê, o que é, por que as pessoas falam tanto em economia criativa, colaborativa, economia colaborativa e compartilhada é uma cultura que a gente tem que ter ou é um tipo de economia? Falo sobre comportamentos para a gente chegar lá e depois eu vou destrinchando. Aí eu falo de economia Dana, de economia do afeto, enfim, sobre o sistema B, novas economias dentro das organizações, que é o capitalismo consciente, o sistema B, as empresas TIO. Então, abre um mundo de possibilidades para dizer que existe sim outra história para a gente escrever, para a gente mudar as coisas de como elas estão hoje. E, por exemplo, uma pessoa que tem hoje uma startup ou uma empresa e está começando um projeto, por exemplo, relacionado a um produto sustentável, ou mesmo alguém que tem uma ONG, por exemplo, mas quer trazer alguma coisa. Como é que isso se aplica no dia a dia daquela pessoa? Como é que ela pode aplicar algum conceito da nova economia dentro desse modelo de negócios que ela tem? Legal. Então, assim, para a gente desenvolver as novas economias, até isso é uma referência que eu achei no curso do Murilo Gun, que ele foi falar de criatividade e para mim também fez Todo todo. mundo fala dos dele É, para mim. Dando uma primeira. autogerenciar. Tá até gratuito ainda, tá? Ele tá aberto, dá para se inscrever, o Reaprendizagem Criativa. Eu fiz ele há muitos anos já, quando ele abriu. E que é super legal, tem muita coisa atual ali, mesmo sendo um curso de 2016, 17, não sei. Mas ele faz muito sentido. E ali ele trouxe algumas habilidades que são extremamente necessárias para a gente poder desenvolver as novas economias. Que são, ele trouxe inteligência intrapessoal, que tem a ver com autoconhecimento, a Você gente entender entender quem quem a gente você é, é. o que. Oi? Você entender quem você é. Total. Total. O que você faz de bom, o que você não faz. Se conhecer mesmo, até porque para a gente inventar uma coisa nova, a gente tem que ter uma resiliência muito forte, muito desenvolvida, porque ainda somos marginais, ainda somos minoria, então a gente precisa ter um autoconhecimento bem interessante para não passar pela eco-ansiedade, para não entrar no esgotamento mental. Então, esse autoconhecimento é extremamente importante. Então, ele chama de inteligência intrapessoal. A gente precisa desenvolver e possibilitar dentro dos negócios das empresas a inteligência interpessoal, porque tem a ver com relacionamentos. Então, a gente estimular que os nossos negócios, as nossas ONGs possam ter esse tipo de relacionamento. Parcerias tem tudo a ver com novas economias. A gente não vai para lugar nenhum mais sozinho. Então, esse relacionamento interpessoal. Aí ele fala
da inteligência criativa, então estimular a criatividade dentro dos negócios, as novas possibilidades, desbloquear a criatividade, a gente poder pegar uma... E criatividade no sentido assim, eu não preciso inventar a roda. Eu posso pegar um processo que existe dentro da empresa, combinar com uma outra coisa, passar pelo meu repertório de vida e criar uma coisa mais funcional, mais sustentável. Então, assim, estimular a criatividade. A gente está no momento de fazer coisas novas, né? Então, inteligência criativa. A gente estimular a aprendizagem e a educação dos nossos negócios e no nosso olhar. A gente está o tempo todo ensinando e aprendendo alguma coisa pela vida. É o tal do lifelong learning, né? Estimular a aprendizagem autodirigida, sabe? A gente poder estimular isso dentro dos negócios, não se fechar num... então sou uma startup especialista em... Cara, ninguém pode se fechar nesses títulos. A gente tem que estar o tempo Eu todo fico aprendendo. muito revoltada às vezes que eu vejo pessoas falando que é certo, a gente tem que ter um foco quando a gente começa um projeto, mas se você tiver um foco tão para um lado, você acaba esquecendo que existe um mundo que você pode aplicar todas essas coisas no seu projeto também, né? Então, por isso que é tão importante ter parcerias, porque você também não tem mão para fazer tudo sozinho, né? Entender contexto, sabe, Ana? A gente não precisa saber tudo de tudo, mas é interessante a gente saber onde a gente está inserido, o que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, isso é bem interessante. Eu tenho estimulado bastante os meus clientes a ampliar repertório, a estudar coisas diferentes que são do seu dia a dia, da sua especialidade, para ampliar repertório, poder ter senso crítico, analítico e sistêmico. São 3 coisas super importantes também para a gente desenvolver coisas novas. A Ana, querida, acabou de entrar aqui. A Ana trabalha muito com soft skills, que são competências comportamentais. Então, que é outra coisa que precisa, além da técnica, precisa trazer a parte comportamental muito bem alinhadinha. Aí vem a inteligência interartificial, que é onde as pessoas... que é a gente se conectar e entender cada vez mais de tecnologias, de inteligência artificial, do mundo online, de como a gente pode facilitar tudo isso que a gente tem feito, que é onde as pessoas se prendem achando que novas economias é isso. Na verdade, isso é muito mais profundo, né? muito. É uma das coisas que a gente precisa conhecer. Aqui a gente usando a tecnologia, a gente conversando e distribuindo conteúdo, né? E, então, inteligência interartificial e a inteligência, aí é uma coisa que eu coloquei, não é mais do Murilo Gun, a inteligência ecológica, que é a gente aprender e entender onde a gente está inserido, como que a gente pode coexistir com o planeta e não necessariamente dominar o planeta, né? Destruir tudo, né? Exatamente, exatamente. Então, eu vejo que os negócios e as pessoas que querem trabalhar com isso precisam desenvolver essas habilidades. E daí eu tenho até um quadrinho, só que pena que eu não tô com ele aqui, que é assim, a gente sair de um mundo mais competitivo e ir para um mundo mais colaborativo, um mundo nosso, tá? A gente criar esse mundo. Sair de comportamentos de muito consumo e ir para comportamentos de mais reuso. Sair de um comportamento de industrializados e para um comportamento mais artesanal. Então, assim, tem várias mudanças, tem uma travessia que é para ser feito. Ah, que linda, Ana, da inteligência ecológica. Eu conheci, gostei muito disso. Porque é exatamente isso, eu falo disso o tempo inteiro, né? Que a gente precisa de... E é difícil, às vezes, a gente não consegue enfiar esse assunto na cabeça de algumas pessoas. É um processo que, às vezes, uma geração passou para poder chegar naquela conclusão, ou alguém teve alguma relação, sei lá, com a natureza, de alguma forma, e conseguiu chegar nesse estado, sei lá, de visão, né, da natureza, que estamos todos conectados, não tem como. Então, é muito importante mesmo essa parte de inteligência ecológica, por exemplo, ser ensinado na escola. Total, né? total. E sabe por quê, Ana, que tem uma coisa assim, sobre sustentabilidade, ambientalismo e até questão social. As pessoas não se ligam que isso é uma questão sistêmica. Então, ela não acontece assim, tipo, eu faço hoje e o resultado aparece amanhã. Tanto é que a gente está hoje identificando problemas no meio ambiente que foram ocasionados lá atrás. Então, a crise climática não é porque hoje eu estou usando aerosol.
É porque lá atrás tinha tanta emissão. Ainda tem hoje, né? A gente está prejudicando o futuro, tá? A gente hoje não está mais trabalhando só no nosso presente, tá? No presente também, mas não só o presente, né? Então, como Exato. as pessoas não enxergam o resultado imediatamente a sua ação, é um pouco mais difícil de vir essa informação. O que aconteceu? Aí, como as novas economias acontecem? Com a questão da rede, a internet, para mim, ela é a maior disseminadora do novo, né? E como as coisas estão muito aceleradas, porque muita besteira foi feita dessa maneira como era governado, com menos gente, mais planeta, a gente está começando a ver. A gente está começando, então, assim, quando você fala de oceano, a gente está começando a ver a maior parte dos peixes com plástico dentro. A gente está começando a ver os bichos morrendo porque estão engatados em rede, em plástico. Agora a gente está começando a ver coisas que foram implantadas na maneira de se Estão existir acontecendo. há muito tempo. E o teu trabalho, o meu trabalho não existiam antes porque a internet não existia dessa A gente forma. criando uma profissão, né? Muita gente acha que também não para pensar nisso, mas é a primeira, sei lá, pessoa da minha geração, da minha família que trabalha com uma coisa assim. Então, assim, não é uma profissão que eu entrei com 20 anos naquele trabalho e vou ficar até os 50. Mil Aham. coisas podem acontecer daqui, né? Sim, então assim, é total uma coisa muito nova que nos dá uma grande possibilidade de desenvolver hoje essa inteligência ecológica, ajudar as pessoas a olharem e falarem assim, tipo, a gente vai para a praia hoje ver o lixo que veio do mar. E daí é muito interessante, porque eu já ouvi coisas assim na praia. Nossa, que nojento. A pessoa usou cotonete na praia e eu falo, Ela não usou lá, né? Pois é. não, ele veio, ele veio. E daí isso é desenvolver a inteligência ecológica, é explicar. Antes a gente não via isso. É. Então, na minha percepção, é uma coisa que a gente precisa urgente, inclusive, principalmente nas donas startups, né? Que a ideia é escalar, 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 escalar. A gente Mas não começa a ver gente, e então. calma. E isso acho que tem uma mentalidade, assim, porque de um lado a gente está falando sobre isso, a gente conhece um monte de gente falando assim, mas por outro lado você tem, sei lá, coisas tipo Elon Musk que quer, sei lá, né? Manda sei lá quantas coisas para a Lua e quando vê, obstruir todo o sistema que a gente tem de observação do céu. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas discussões aparecendo, também tem um contrário que parece que é um imaginário que é muito difícil ainda de quebrar, né? Eu não Muito. sei se você tem isso no teu dia a dia também, às vezes no teu trabalho, estando com teus alunos, você ainda sente essa dificuldade de quebrar esse paradigma? Nossa, é o nosso desafio, né? É o nosso desafio, porque falar para nossa bolha é delicioso. Quem está aqui comigo e com você são pessoas engajadas, são pessoas que falam faz todo sentido. Vamos junto, vamos lá, vamos mudar comportamento e tal. E eu acredito que juntos somos mais fortes, então quando junta seus 2.000 clientes engajados e curiosos, e os meus 2.000 a gente amplia para 4.000. Mas são pessoas que a gente não pode negar, são pessoas que de alguma forma já estão mais curiosas, né? O Uhum. grande desafio é para aquele que está com os olhos dois fechados, que fala assim, não, mas de novo, porque a gente ouviu a história sempre sendo a mesma. Tem um TEDx que eu indico para todo mundo, independente de ser das novas economias. E, Eu quero inclusive, tem que ser mais. Que ele chama o risco de ouvir a mesma história. Da Chimamanda... Esqueci o sobrenome dela, que é uma nigeriana. E ela Uhum. traz justamente isso. A gente cria as coisas a partir do que a gente ouviu, do que a gente Que a viveu. gente conhece, né? É que a gente acaba não tendo. Isso foi uma coisa que eu ouvi da Lua Couto, que é a criadora do Futuro Possível, né? Uma Uhum. das fundadoras, né? Porque eu acho que são vários. Mas eu fiz um podcast com ela uma vez, ela me falou uma coisa assim, a gente estava falando sobre cultura regenerativa, e ela falou uma frase parecida que era, a gente não tem repertório para pensar que o futuro pode ser diferente da destruição. E Exato. isso ficou Exato. muito na minha cabeça. Eu falei, é verdade, porque assim, se você liga hoje, sei lá, o Netflix, tá cheio de documentário sobre o fim do mundo com um monte de coisa bem desastrosa. Você vai conversar com alguém que estuda isso, também
a pessoa vai trazer esse tipo de visão. É, às vezes, um pouco difícil você sair também desse imaginário comum, né? Para falar, não, peraí, tem como fazer diferente. Porque se fosse tão ruim assim, as pessoas que viviam há 50, 60 anos atrás, elas também deviam imaginar o futuro como uma coisa horrorosa. No entanto, hoje tá certo que a gente está vivendo uma pandemia, mas tem muitas facilidades que apareceram e que ninguém estava pensando sobre isso, né? Talvez, assim, a internet, quanto coisa, sei lá, que ela facilitou para a gente em termos de trabalho. Então, acho interessante a gente pensar dessa forma também, né? Às vezes a gente não está olhando para esse repertório. A gente não tem repertório, na verdade, né, Bela? Total, é. Tanto é, Ana, que assim, uma das coisas que eu, até a primeira inteligência que eu falei que a gente precisa desenvolver é a intrapessoal, é o autoconhecimento, porque se nós não nos regenerarmos enquanto seres humanos, a gente vai continuar destruindo o que a gente vive. Então, primeira coisa que nós humanos precisamos nos regenerar. Você falou de ampliar repertório, e eu te falei também de ampliar repertório, desenvolver senso crítico para parar e pensar: será que essa história que estão me contando é a única verdade que existe? Será que não tem outra maneira? Então, quando você começa, eu tô lendo agora sobre a loucura. E é muito legal, tô participando de um grupo de estudos chama Grupo de Estudos, Clube de Livros Anormal, que ele sai do mal-estar e vai ao bem-estar. E ele mostra muito essa construção de como a loucura era vista no século retrasado, antes de Cristo, e como ela é vista hoje. Quando a gente cria esse tipo de repertório, vê como as coisas eram, nossa, eu consigo transferir esse tipo de olhar para tudo. Para olhar e falar assim, Sapiens, a gente lê Sapiens e vê coisas do passado e fala, meu Deus, como as coisas mudaram, evoluíram. Por que o ser humano parou de evoluir? Onde foi que a coisa se quebrou? Onde que a evolução mudou de contexto? Então, ampliar repertório para que a gente possa e se conhecer, para que a gente possa se regenerar e mudar as coisas. A Lígia Sottini, uma futurista, ela tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é assim, tecnologia aliada a seres humanos não bons, ela tem uma frase mais elaborada lá. É Black Mirror. É a inteligência artificial usada para o mal. É a inteligência que te controla, são os algoritmos levados só para te manipular e tal. No entanto, a tecnologia aliada a bons seres humanos é tecnomagia. É o que a gente está fazendo aqui. É a gente usar o online para espalhar a boa palavra, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. A Sheila falando, às vezes nem é verdade, mas foi tão repetida que se tornou verdade. É isso. Gente, para pensar. Às vezes eu acabo repetindo algumas coisas, mas depois eu paro para pensar nisso e eu falo, gente, mas será que é assim mesmo? Não é possível. A gente foi ensinada a não questionar. Olha só, ontem foi Dia da Mulher. O que a gente ouviu a vida inteira? Que mulheres competem entre elas, que a gente não pode ser amigo, que mulher sempre está querendo passar. Gente, não é assim. Mulher é fofoqueira. Não precisa ser assim. A gente está repetindo comportamentos que foram colocados lá atrás na nossa cabeça. Então, sim, eu falo, a gente precisa parar de julgar as pessoas que agem como foram criadas, entender, tentar passar a palavra. A gente prega a palavra, né? A gente fala. E daí, assim, se ela não muda a partir de uma nova história, beleza. Então tem a ver com um egoísmo ferrado, tem a ver com até às vezes com questão de caráter, né? Agora, se a gente consegue quebrar uma casquinha e a partir disso ela começar a enxergar outras coisas, a gente tá indo, aí sim eu acho que é o nosso trabalho, né? É entender. Assim, eu tenho uma vergonha de mim há 10 anos que você não tá entendendo. Se eu me olho há 10 anos, gente, eu tinha falas racistas, falas homofóbicas, eu usava as coisas e descartava na velocidade da luz. Meu sonho era ter uma bolsa Chanel. Sabe, coisas assim que hoje em dia não fazem o menor sentido para mim, mas eu nunca aprendi no grito. Nunca alguém me xingando, nunca alguém me julgando me fez bem. Eu negava quando o discurso vinha assim. A partir do momento que o Brinco fala, a Lilica veio e me abriu as portas do céu,
foi quando eu mudei alguma coisa aqui dentro, foi quando foi uma questão de autoconhecimento, que eu comecei a olhar ao redor e daí eu comecei a mudar meus comportamentos, indo em busca de novas maneiras da gente fazer as coisas, né? E é uma coisa engraçada, as pessoas falam pra mim, ah, você mudou, transição de carreira, nananã. Eu falo assim, eu mudei o pano de fundo e o olhar do que eu tô fazendo. Eu continuo desenvolvendo pessoas, eu continuo desenvolvendo negócios, no entanto, com esse novo olhar das novas economias, estimulando a colaboração, a criatividade, a cooperação, trabalhar em prol do planeta. Então, é mais ou menos isso. Uma Todo mundo pergunta. tem vergonha, né, do passado aqui, tô só vendo. A pessoa que quem nunca. Mas Ô, Bela, eu queria te perguntar uma coisa. Você tem algum case ou algum exemplo assim que te vem na cabeça, por exemplo, de organizações que usaram as novas economias para, por exemplo, otimizar um processo para melhorar a interação que os funcionários tinham? Você tem assim algum case, algum Tem, exemplo para trazer? Quando a tenho. gente fala também de sustentabilidade, não sei se você tem alguma coisa também ligada a isso, para mostrar para o pessoal Tenho. como é que isso se aplica na prática também. Tenho alguns, tá? Eu quero trazer uma empresa centenária para vocês. Oba, Karina chegou aí, Karina do Armário Coletivo. Falei de você, Karina, a manhã inteira na aula que eu dei. Falei. Onde eu vou, eu... Oi? Minha mentorada. Não entendi. É a mesma Karina, mas a Karina é minha mentorada. Então, oi, Karina. Ela tá pra Que aí. linda. A Karina Zagonel, do Armário Coletivo? Não, é a outra Karina. Tem A duas outra, não. Karinas, não. A Olha, Karina. Ah, então tem várias. Ah, tem outra Karina tua aqui, tudo maravilhosa. bem que eu tô falando. Lindas. Então vamos lá, falar de uma empresa centenária, a Mercury. Sabe a Mercury? Gente, eu tô muito descabelada. A Mercury das borrachas? As É do borrachinhas? Brasil eu não sei. Mercury. Ah, das borrachas. É que eu não moro mais no Brasil, então eu não sei o nome das marcas mais. É Borracha aqui, não é? Ou da borracha mesmo, né? borracha mesmo. Aquela borracha que não apagava nada, que era azul e vermelha. Ou aquela Uhum. borracha que a Ah, maioria sim. das pessoas comprava da Mercury. Tá? Uhum. A Mercury é uma empresa centenária, onde ela vendia borrachas e coisas para a escola e estimulava o consumo, tanto estimulava que ela fazia desenhos da Disney nas suas borrachas para a criança a cada ano querer comprar outra. Eu Ela, uma das enfim, crianças. sim, Por isso não tinha como. eu Ficar no também. pé da vida inteira para comprar o caderno da, sei lá, Bela Dormir. Tal. E a gente, tô falando, a gente é estimulado desde criança a ter esse olhar. É. A Mercury, há alguns anos, Só um minuto, meu gato pegou da boca dela. ai, maravilhosa. É a vida com bichinhos, gente. É Meu isso aí. gato. O colírio dela estava comendo a caixinha do colírio. Então, tipo, tirar a boca. Vida real, né? Vida real. A Mercury mudou todo o esquema produtivo e de posicionamento Que deles. legal. Então, a Mercury cada vez mais está saindo do mercado de borracha mesmo. Mesmo quando ela vende borracha, ela tirou esses apelos de consumo para que as pessoas comprem mais uma a cada ano. Mudou a comunicação, mudou as interações. A Mercury cada vez mais é uma empresa horizontal, sem tantas hierarquias. Então, existe uma conexão muito maior entre as pessoas. E a Mercury começou a usar toda a inteligência, o maquinário dela, o processo distributivo que ela vendia borrachas para vender borrachas medicinais. Então, bolsa de água quente, Legal. garrote, uma série de outras coisas que ela já tinha essa inteligência ali dentro. Uhum. Então, produtos que podem fazer muito mais o bem do que o mal. E daí mudou tudo lá dentro, tá? Mudou a visão dos CEOs, do board deles, e daí mudou tudo e é uma cultura maravilhosa. Eles são empresas, eu acredito que eles são B, agora tem que olhar. Mas eles são engajados em vários movimentos com esse olhar. Trabalham com colaboração na veia lá dentro. Assim. Então, a Mercury é um grande case. Eu acho que Eu não dá... esperava isso, assim, de uma marca, sei lá, borracha que a gente vai pensar. A primeira coisa, acho que vem na cabeça das pessoas é, porque borracha vem
é extraída, por exemplo, de uma árvore, né? Então, possivelmente deve ter um impacto muito grande. Então, acho que a primeira imagem que as pessoas devem ter de uma primeira visão deve ser essa, mas é legal quando a gente olha realmente como é que isso é aplicado também dentro da empresa, porque ela, inclusive, trouxe um propósito bem mais nobre para o que ela faz, que era, por exemplo, uma coisa mais descartável que a borracha, passou a ser, por exemplo, usado na medicina. Total. E até a borracha, se a gente for falar, a gente tem uma visão que extrair da madeira não é interessante, das árvores. Mas se isso é feito a partir de um processo de extrativismo super cuidado e orientado para conservação, é super legal, porque daí a gente estimula também as linhas de emprego das comunidades ribeirinhas. Então, olha um exemplo legal de uma empresa que é focada nisso. Aí fora, chama Veja. Aqui no Brasil chama Vert. É uma marca de tênis. Tô anotando tudo que eu quero ver isso depois. Ela só não pode chamar Veja no Brasil por conta da revista Veja. Olha que loucura. E aqui chama Vert. Antes, né? Eu tenho uma outra mentorada que, inclusive, vai fazer daqui uns dias uma live comigo. A gente vai falar sobre essa parte de registro de marca, como é que isso é importante para os... Então, já fica a dica para vocês aí, gente. Olha, é importantíssimo isso também. E assim, é uma marca que agora caiu na boca graças a Deus, no burburinho, e que eles compram, os produtos são desenvolvidos aqui no Brasil, são produzidos, e a borracha, ela é extraída das comunidades ribeirinhas do Acre. Então, também é borracha. É borracha. Mas a borracha da sola do tênis, desculpa, é uma empresa de tênis, eu expliquei. Da sola do tênis, toda aquela borracha é feita a partir de borracha extraída dessas comunidades ribeirinhas. Então, alimenta o comércio, alimenta a questão ancestral de lá. Quem melhor que os ribeirinhas para poder extrair da maneira correta a borracha, de uma maneira que não machuque a árvore, de uma maneira que mantenha a floresta de pé. E a Vert, ela foi se reinventando que com produtos que são... Hoje em dia ela tem tênis vegano, que não é mais do couro. Ela tem tênis a partir de produtos reaproveitados. E hoje em dia eles estão começando a olhar para uma logística reversa. Que a Karina, não sei se ela está aqui ainda, do Armário Coletivo, uma das maiores preocupações são o pós-consumo. E depois que eu uso, o que eu faço com isso? E grandes marcas... É circular, né? O que fazer Total. depois. Alguém comentou aqui, ó, os tênis deles são maravilhosos. Não sabia que tinha no Brasil. Feliz com essa informação. O legal também, acho que são... o que eu já li, assim, em alguns lugares, eu não sei se isso realmente se encaixa nas novas economias, mas talvez sim. Que é esse design também pensado para durar, né? Que você falou uma coisa sobre economia afetiva e eu pensei, tem uma coisa que chama design afetivo que é muito legal, que é você gostar tanto daquele objeto que vai durar anos que você não vai querer descartar ele tão cedo. E às vezes ele vai virar uma peça de colecionador. Então, isso muda uma perspectiva também do consumo totalmente, né? E tem uma fala, você falou de cultura regenerativa, que meu livro não tá fácil de pegar. Meus livros moram em cima da minha mesa, mas eu não sei onde ele tá agora. Que ele chama, você deve ter lido, que é do Daniel Wall, que é design de culturas regenerativas. Eu parei no meio, tô louca pra terminar. É design de culturas regenerativas, e a grande fala dele é que lixo é um erro de design. Que, na verdade, esse pós-consumo nem deveria ser uma preocupação nossa. Esse documentário que eu postei no meu Instagram semana passada, que chama Um Presente à Prova de Futuro. Ele traz a questão da economia circular com uma grande chave. Olha lá, mais uma nova economia circular, que nem é tão nova assim, tá? Eu falo que o novo, na verdade, se você for olhar... Tá abafando com isso hoje. As pessoas, elas ignoravam porque, isso custa, isso não sei o quê, mas enfim... Elas estão entendendo que é investimento isso, né? E eles trazem essa frase que eu acho maravilhosa do Daniel Wall. Lixo é um erro de design. As coisas não deveriam ser programadas para serem descartadas, para a gente não saber como descarta. Gente, as pessoas não sabem. Eu estava hoje lavando a louça, as pessoas não sabem como descartar óleo. Elas não têm ideia quanto óleo polui. As pessoas... E coisas que os nossos pais faziam lá atrás, que era guardar óleo.
entendo onde é que isso se perdeu tão rápido em um intervalo, às vezes, de 10 anos. Porque quando eu era criança, eu lembro, assim, eu sou do interior de Minas, então as coisas modernas, né, que também é um conceito que a gente pode discutir muito, elas demoravam muito para chegar no interior de Minas. Então, assim, a gente não tinha algumas coisas que, sei lá, em São Paulo já existia e tal. E eu lembro de quando eu era criança, mas já meio grande, da gente beber refrigerante em latas que a gente depois mandava isso para o bar lavar. Lata não, em garrafas de vidro. Aham. Daquela garrafa mesmo, mais grossas, assim. E a gente Retornável, né? o bar para lavar, a gente recebia o preço da garrafa de volta. O bar, enfim, lavava aquilo e depois, se a gente quisesse, a gente voltava e enchia. Então, era um esquema de refil que hoje a gente acha que, nossa, mas um esquema de refil é tipo moderníssimo. Gente, isso já existia antes. Então, assim, não tem uma invenção. Acho que às vezes a gente tem que olhar para trás e entender o que se fazia antes, como é que a gente pode aplicar. Às vezes, a gente tem que inventar realmente uma coisa diferente ou olhar para algum processo e adaptar aquilo. Mas muitas vezes tem coisas que já eram feitas, né? E a gente simplesmente perdeu essa tradição, que era um intervalo aí de 10, 15 anos, né? Isso desapareceu, as pessoas desaprenderam como Ó, fazer. sabe uma coisa que eu gosto muito de pensar? Por que que as pessoas fazem isso, né? Para ter mais tempo. Ah, porque daí eu não preciso lavar, eu não tenho que devolver. As pessoas, nós consumidores, e não tanto as empresas, né? Porque no final das contas, as empresas respondem à nossa demanda e criam algumas Uhum. necessidades na gente, mas é a gente que tem É, que ficar atento para esses comportamentos. E por que que a gente precisa de mais tempo? Aí é engraçado, para trabalhar mais em trabalhos que a gente não gosta, para poder ter mais dinheiro, comprar coisas que a gente não precisa e impressionar pessoas que a gente não gosta. Aí a gente vira uma eu sociedade adoro da hiper... É muito essa louco. verdade. É. Aí a gente vira uma sociedade da hiperprodutividade, quanto bioeconomia, já olha aqui, né? Já falo sobre isso. A gente vira uma sociedade da hiperprodutividade, tem que fazer mais, 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 porque a gente acha que não tem tempo. E por conta dessa hiperprodutividade, a gente está virando uma sociedade do cansaço. E essa sociedade do Bernardo. cansaço alimenta um outro tipo de consumo, que daí já que eu mereço, eu mereço, eu mereço, então vou comprar isso porque eu mereço. E olha, foi uma É, mudança de comportamento que a gente achou que ia ser pro bom. Ah, eu não preciso lavar as garrafas, porque agora eu tenho mais tempo. Por que que você quer mais tempo? É para descansar ou é para entrar nessa rodinha para dos trabalhar. ratos? Por que que você quer trabalhar mais? Semana passada, que você tá aí, gente, para quem não sabe, dos meus assistentes, a Ana tá em Portugal. E então, semana passada, Do vídeo. sexta passada, passou no Globo Repórter o tanto de gente que está querendo migrar para a roça aqui no Brasil, querendo morar no Principalmente por causa da campo. pandemia. Aqui em Portugal, isso também foi um movimento interessante. Muita gente saiu de Lisboa porque estava aqui só por causa do trabalho. Então, e acho que Londres também foi um lugar que aconteceu isso, mas assim, teve a maior êxodo para outras áreas do país, ou até para outros países, porque muita gente que estava trabalhando lá ou perdeu o emprego, enfim, não pôde mais bancar aquele estilo de vida, ou quis sair também da loucura que é a cidade. Porque se você não está trabalhando dentro de um centro tipo Lisboa, realmente não é muito interessante estar aqui, porque é uma selva de pedra, você está distância para fazer as coisas, então assim, é mais legal você estar perto da natureza, né? E as pessoas estão finalmente começando a ver isso. Então é interessante. É super interessante, e daí as pessoas começaram a dar mais valor para o tempo, né? Eu percebo isso, de ter mais tempo, e realmente do valor da natureza. Existe uma observação maior. Aí deixa eu ver aqui, que eu tô ficando agoniada com as perguntas. E eu tô vendo. Tem Aí eu muita já, gente falando. a louca da live. Tô adorando. Começando de baixo para cima. Para tapar um buraco interno, causado muito por insatisfação pessoal, profissional, compensa o consumo de bens que muitas vezes não são necessários. É isso, é isso. Por isso que eu falo, é a gente se conhecer, né, gente? É a gente ver o que eu tô querendo tapar, o que eu tô querendo anestesiar, o que eu tô querendo, por que eu quero comprar isso, para impressionar quem?
É. para mim é uma necessidade. Um exemplo, tá? Gente, eu era consumista nível hard, vocês não estão entendendo. Nível hardcore, assim. Morava numa cidade do interior do lado do Paraguai. Eu fui com a minha família visitar meus sobrinhos no interior e eles iam para o Paraguai, né? E da minha mãe, vamos, vamos, vamos. Eu acho que eu vou, porque é meu aniversário, vou acabar ganhando alguma coisa. Quando eu falei alguma coisa, eu pensei assim, gente, eu não tô precisando de nada. Eu tô querendo criar uma necessidade na minha cabeça, olhar aquele mundo de possibilidades e achar alguma coisa para eu querer. E daí eu falei, mãe, eu não tô precisando de nada. Eu não tenho dinheiro agora. Eu vou ficar aqui. Fiquei na rede, vi meus sobrinhos e, sabe, fiquei lá de boaça. Então é a gente entender o que a gente está indo atrás. Deixa eu ver o que mais que me falaram. Bela, só para te... Tá faltam acabando. 10 minutos só para a gente Fechar. uma conclusão também para o pessoal entender o que foi os temas que a gente falou. Mas teve uma pessoa que perguntou aqui, ó, Adna Caroline. Eu não sei também se você conhece esse tema, Bela, até ia te perguntar. Bioeconomia, para mim é super novo, nunca ouvi falar, mas eu acho que é algumas das coisas que eu acabo estudando, mas sem saber que tem essa terminologia. Uhum. Então, eu estou em dúvida, Adna, se tem a ver com esse nome bioeconomia, eu não tinha ouvido. Eu tenho estudado economia ecológica, que tem a economia verde, que daí é muito olhar, é um novo paradigma da economia. A economia que não, essa da gestão do lar, é da economia que Eu cuida tenho estudado a economia azul, também, que é a economia do oceano, né? Que é a que cuida do oceano, maravilhosa. né? Aí é um conceito do Gunther Pauli também, que é uma pessoa que eu acho que você vai adorar ler sobre ele. Não sei se você já conhece, Não, Bela. não Também conheço. dessas pessoas que, enfim, conseguiu trazer uma coisa assim num conceito super legal. E não é apenas sobre o oceano, mas é uma forma, uma dessa coisa que combina aí com bioeconomia, né? É como não brigar com a natureza, ou seja, o que a gente faz hoje? Você cria uma coisa e aí depois você briga com a natureza para colocar aquilo num outro sistema para falar, bom, agora isso é reciclado, ou bom, não sei o que. O que a gente teria que fazer, né? É entender primeiro como é que é o sistema que a natureza funciona. E aí, a partir de algum desperdício que a gente tem, a partir de alguma coisa que está sobrando, você cria algo. Mas não o contrário, né? Porque o que a gente faz hoje, a gente pega, isso aqui está escasso, então ótimo, vou colocar para vender num preço bem alto. E aí, eu acho que é essa diferença, muitas vezes. A gente acaba não entendendo como é que a natureza funciona. A gente acaba brigando com ela, né? Para colocar o nosso sistema nela. Você É uma sabe, você trouxe isso do escasso, e para mim, uma coisa muito clara em novas economias é a gente falar que não olhar para o escasso, olhar para o abundante, né? É a gente olhar que assim. O paradigma da escassez, a gente alimenta ele, né? E dele se autorrealiza. Então, só eu vou estocar porque falta pouco, que tem pouco no mercado, então eu vou estocar. À medida que eu estoco, eu tiro de circulação. Aí, quando ele entra na circulação, ele está muito caro e nem todos podem comprar. Falta. Agora, à medida que eu mantenho no mercado, eu possibilito que mais gente possa comprar, a coisa não encarece tanto e sobra. Então, eu acredito muito nisso. E você trouxe isso da gente olhar para a natureza. Não sei se você conhece biomimética, que é a gente resolver as coisas com o olhar da natureza. Com a Giane Bronco, que é especialista em biomimética. Acho que você já deve conhecer ela também. Sim, eu já, uma época até falei com ela, mas eu acabei fazendo o curso da Lelê. Não sei se você conhece ela, Biospirations, que é maravilhosa também. Que são para mim, são as duas referências. Todos os nomes que a gente está falando aqui, já procura lá o arroba da pessoa e vai seguir, porque são pessoas que, olha, têm projetos maravilhosos, né? A troca aqui tá maravilhosa, coisas que eu não sabia, e enfim, a gente tá trazendo à luz muita coisa nova. Então, assim, gente, novas economias é um mundo que se abre. Eu nunca vou saber tudo de tudo. Eu sou uma estudiosa, eu não sou uma especialista em novas economias, eu sou uma estudiosa do assunto, uma pesquisadora e uma praticante. Então, eu trago muito uma visão de mercado para os meus clientes, porque eu vim do meio corporativo para aplicar isso aos negócios que já têm esse olhar.
de negócios sustentáveis, negócios com propósito. E trago essa questão do propósito e da questão da sustentabilidade para dentro das empresas. Então, eu faço esses dois movimentos. Por isso que eu falo, eu sou uma praticante, uma estudiosa. Não acredito que existe especialista em novas economias, tá? Porque o que é hoje, amanhã não. Entendi. Bela, eu tô amando a nossa conversa, mas faltam 5 minutos para a gente acabar. Você quer trazer um resumão assim para o pessoal ou uma frase que você acha que cabe? E eu ia te pedir para deixar também os teus links para quem quiser te seguir, tá na live e ainda não te conhece. Legal. Então, assim, para mim, novas economias, elas têm a ver com um novo jeito da gente fazer a gestão do nosso lar, que é planeta Terra, a nossa casa, o nosso corpo. Por que que tem esse termo, gente? Porque a palavra economia vem de uma palavra grega que chama oikonomia, que significa justamente gestão do lar. A maneira como a gente tem feito as coisas está nos levando para um buraco, nós seres humanos, e não o planeta. As novas economias vêm para construir essas novas maneiras da gente administrar tudo isso, para que a gente possa ficar mais tempo aqui. E daí existem diversas maneiras, diversas terminologias, desde as mais conhecidas, economia criativa, colaborativa, todas essas ativas, economia Dante, bioeconomia, economia azul. Tem várias maneiras da gente fazer diferente. A gente não fez diferente ainda. A gente não, porque a gente está fazendo, né? Todo mundo aqui. Mas a maior parte das pessoas não está fazendo ainda por conta de terem crescido ouvindo a mesma história de lá de trás, com menos gente e mais planeta. Então, esse é o resumão. Bom. Bela, então os teus links para o pessoal, para quem quiser te conhecer e saber mais do teu trabalho. Também não sei se você presta algum serviço para empresas. Conta um pouco disso, que ainda tem aí 3 minutos para você. Presto sim, ó. Eu tô colocando meu arroba aqui. Ai, meu Deus, eu nem sabia que dava para fazer isso. Já coloquei aqui. Dentro do meu Instagram tem ali o link tanto do Ministério das Novas Economias, que foi uma brincadeira que eu criei. Eu sou ministra das Novas Economias, prazer, que eu acredito que a gente precisa trazer mais voz para esse movimento. Eu trabalho desenvolvendo, então, negócios e projetos e pessoas que já têm esse olhar. Então, eu faço mentoria, consultoria para pequenos negócios, que já têm esse olhar, ajuda a estruturar esses negócios, a posicionar, a pesquisar possibilidades de mercados. E dentro de empresas, na verdade, eu ajudo inclusive a estudar. Nossa, tem muita coisa para falar. Eu ajudo a estudar o impacto das empresas e olhar onde a gente precisa atuar no desenvolvimento de pessoas, de liderança ou de processos, né? Então, eu trabalho dentro de empresas também. Pessoas, gente. Pessoas para as novas economias, para a gente poder ajudar pessoas. A gente tem que desenvolver pessoas, né? Mais do que no processo, a gente precisa desenvolver líderes também, né? Isso. Pra esse tipo de coisa, com certeza. Bela, muito obrigada. Pessoal, essa live vai ficar gravada aqui. E muito obrigada mesmo. Bela, vamos combinar uma live comigo no seu canal depois. Porque eu acho que já tem mais assunto para conversar, né? Não acabou por aqui. E eu quero que você se apresente para o meu pessoal também, que eu vi que tem bastante gente. Ó, a Pri, minha amigona querida, tá aqui. Ela mora em Portugal, ela mora no Porto. E eu quero muito que as pessoas conheçam o teu trabalho, até eu conhecer mais. Então, vamos marcar uma invertida da próxima vez. Vamos sim. Bela, muito obrigada, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo para vocês e até a nossa próxima live semana que vem. Então, obrigada, tchau, beijão. Tchau, tchau. Obrigada mesmo.